Olá, meus amores, nessa linda manhã aqui na praia, depois de horas de caminhada e bastante yoga, desfrutando do mar, eu quero falar com vocês sobre algo que, de novo, nós precisamos prestar a atenção nesse momento do planeta. É o chamado mais importante, porque a gente está sendo invocado pelo Divino, já vai fazer mais ou menos 1 ano e meio para começar a cocriar. E muitas das intervenções energéticas que estão acontecendo agora no planeta, por parte da hierarquia, têm sido para calibrar essa cooperação e essa conexão entre nós. Está na hora da humanidade começar a expressar mais unidade. Muitas pessoas ainda no sistema, por causa das fábulas dos nossos irmãos ancestrais ou irmãos futuros multidimensionais, que são versões de nós em outros tempos, em outras dimensões e realidades, que estão intervindo e ajudando na ascensão do planeta, na evolução planetária, acha que as entidades vão vir resolver tudo pra gente. E não é assim que vai acontecer, meus amores. Imagina que se fosse ter uma mudança abrupta e viesse de fora, nós somos como se fossem crianças que não são capazes de se sustentar e se manter sozinhas. E a ideia não é essa, a ideia é que nós sejamos pai e mãe de nós mesmos, nós sejamos aqueles que sustentam essa criação. Então eles estão aqui para nos ajudar, mas não para resolver a situação para nós. O que isso significa? Que mesmo que haja uma intervenção direta para preservar o plano, para preservar a saúde e a segurança de nós, somos nós que vamos criar. E nós vamos criar a partir das estruturas que já existem. Eles vão estar ajudando, intervindo e colaborando, mas são as instituições que nós criamos que precisam ser transformadas de dentro para fora. Isso quer dizer, desde as empresas até a forma como a gente se relaciona nas amizades e na família. Uma amizade é uma instituição orgânica, natural, que a gente se utiliza há íons e não percebe, mas a forma como a gente se relaciona ela é muito inconsciente. As famílias, por exemplo, hoje a gente acha que o ser humano precisa se envolver de uma forma específica, pai, mãe, papagaio, periquito, hoje em dia até o pai solteiro, a mãe solteira, né? E essas formas todas de organização social, elas também precisam ser repensadas, como a gente colabora, como a gente cocria. As empresas, e não vamos nem falar das instituições públicas ou de caridade, enfim. Muito disso tem falhas de percepção, falhas sistêmicas energéticas, e inclusive de crença, né? Quando a gente quer fazer uma casa de caridade, a gente não leva em consideração muitas vezes que aquela pessoa que a gente está ajudando está naquela situação por questões kármicas. Se a gente tira a pessoa da sua miséria, ela pode se tornar uma pessoa violenta, agressiva, destrutiva. Muitas vezes, quando eu me vi na posição de prestar auxílio a alguém, mesmo quando a pessoa está pedindo auxílio, quando ela quer auxílio, quando o auxílio é o que está programado para a alma, tem o suporte da hierarquia, é a vontade do divino, ainda assim, com toda essa parafernália ao redor, protegendo e garantindo o serviço amoroso, ainda assim as pessoas acumulam uma camada de ressentimento, de ingratidão, porque quando a gente recebe demais e não tem um equilíbrio de troca, né, acaba gerando esse acúmulo de energia negativa nas trocas. Então, é aquela famosa história, né, confuciana, lá do Tao, da China, que diz: se você quer ajudar um homem, não lhe dê o peixe, ensine a pescar. Então, nesse sentido, é isso que está acontecendo agora na ascensão planetária. A gente precisa aprender a pescar. E aqui, sendo de forma bastante objetiva, que é o motivo dessa conversa aqui hoje, a gente precisa aprender a pescar criando união e colaboração entre as pessoas. E aí, meus amores, hoje eu fui tornado um expert pelo meu eu superior, pela egrégora, pelo trabalho que nos colocaram a fazer para criar a comunidade de Atmayur, a escola de maestria, a Universidade do Ser, todos esses projetos e movimentos que a gente fez e colocou em movimento, aprender a co-criar com as pessoas, sem falar do meu movimento pessoal, muito antes de criar esses projetos, já aqui na Terra, que desde o início meu superior me colocou nessa direção, de entender agrupamentos humanos, como a gente colabora e co-cria. Eu vou dizer o seguinte para vocês, amores, com toda a minha experiência, do meu conhecimento, que é bastante grande, do meu conhecimento espiritual canalizado, do meu conhecimento espiritual herdado de livros, de mestres espirituais que eu conheci, tanto no manifesto quanto no plano sutil, toda essa incrível fonte de conhecimento, eu me deparei com coisas que são inusitadas, inclusive para a frota, inclusive para os seres divinos, inclusive para os seres que estão trabalhando com a gente,
Por quê, meus amores? Porque parte desse processo que a gente está vivendo, ele é inédito, ele é único, ele faz parte de uma aceleração extraordinária, de uma ascensão que já é um processo bastante único. Então, o que eu estou falando com vocês é o seguinte: nós não fazemos ideia, tá bom, do poder que nós temos como seres humanos, como indivíduos. Nós não temos ideia do quanto uma conexão com uma pessoa pode acarretar, arrastar a nossa história, a nossa vida. Se você escolhe manter conexão por WhatsApp com as pessoas que estão desalinhadas com o seu caminho de alma, elas vão te empurrar para uma outra direção, para um outro caminho. Uma mensagem de alguém, uma ideia implantada na sua mente, através de uma mensagem de WhatsApp, um post de Instagram, gente do céu, uma pequena provocação pode empurrar todo o seu dia, toda a sua criação como um dominó em direções contrárias. Então é uma forma quase de hostilidade, estar numa zona de guerra. Tem como a gente se precaver com isso? Tem. A gente pode viver conectado com o mundo, a gente pode estar próximo do mundo, mas para que isso aconteça, eu que vivi na montanha, ainda assim recebendo pessoas de todos os lugares do mundo, de mais de 20 nações, né, foram incontáveis alunos, voluntários, visitantes, enfim. Estar de volta no convívio mais acirrado com as pessoas só mostra o quanto estamos cegos para o impacto que nós temos uns nos outros. A forma de blindar a nossa capacidade de interagir com o mundo é criar um core muito forte. E criar um core é prática de yoga, é prática de tantra, é prática de programação neurolinguística, de pensamento positivo, de exercício de gratidão. É um coquetel de alquimias, de ingredientes que sustentam um core muito bem programado. Então você consegue ser impactado por essas coisas e perceber que imediatamente algo dentro de você foi empurrado numa direção. Então tem um grande nível de presença, de consciência que é necessário. Então não é para qualquer um, tá bom? Com bastante treinamento a gente consegue permanecer-se no centro, mesmo interagindo com a intensidade. Mas esse caos, essa panela fervilhando de inputs e outputs, não é capaz de gerar um ser humano consciente, estável, plena, sem muito movimento. Então minha sugestão para vocês comecem a honrar o valor que você tem. Se você se perceber como um tesouro, como algo de diamante, né, como você é uma joia preciosa, você não vai ficar se expondo a toda essa parafernália, essa poluição. Você vai ficar atento com quem você fala no WhatsApp, com quem você segue no Instagram, ou se sequer você está querendo ser impactada por aquelas propagandas que você não tem controle, que muitas vezes são energias falidas, com ponto de vista falido. O logaritmo do Instagram fala assim, é conteúdo espiritual, você gosta disso, mas não sabe diferenciar o que é um conteúdo espiritual falido, o que é um conteúdo espiritual, né, massacrante, o que é um conteúdo espiritual iluminado, pleno. Então a gente está ali sendo bombardeado por todas aquelas informações, e vale a pena você entender que a resposta para isso que eu estou conversando é você valorizar quem você é. E aí, meus amores, estou falando de coisas assim que são distantes da gente, como já pode nos afetar alguém pelo WhatsApp, pelo Instagram. Agora, meus amores, vocês não fazem ideia. Sananda Kumara, com uma equipe de pessoas extraordinárias ao seu redor, tanto no sutil quanto no manifesto, eu me surpreendi incontáveis vezes com o poder que um ser humaninho tem. Uma pessoa, como ela é capaz de empurrar, contaminar, trazer precipício, criações negativas para um grupo. Gente do céu, especialmente quando, e esse é o ponto-chave, né? Porque aqui eu não estou falando de vitimismo não, gente. Estou falando que essa pessoa é ruim e nós somos bonzinhos. Não, senhor, não, senhora. Estou falando que uma pessoa ressonando numa frequência de ferida, se as pessoas ao redor não estão atentas para o sabor daquela frequência, se elas não entendem como aquilo vai ressonar no corpo delas, como a sua criança já sentiu aquele sabor quando conecta com a barriguinha, com a mamãe, com o ex-amante, com antigas vidas, a pessoa não percebe que uma ativação de ressonância pode gerar uma ressonância negativa. Na engenharia, né, quando uma ressonância acontece, ela pode fortalecer ou destruir. Tem a famosa ponte do Ekatomi River lá nos Estados Unidos, que fizeram uma ponte que ela tinha a mesma frequência de ressonância com o vento que passava naquele vale. Olha que coisa louca.
Quando passava o vento, a ponte começava a balancear. Muito louco, vê na internet, isso que é divertido de ver. Mas então a ressonância do vento conseguiu destruir uma ponte feita de concreto e aço. Olha que coisa interessante, não é? Então a ressonância que nos fortalece, a ressonância positiva com pessoas que estão no mesmo propósito, a ressonância negativa, se a gente não sabe quebrar a ressonância, também pode destruir o nosso processo de vida. Eu poderia escrever alguns livros sobre esse assunto, do aprendizado dos últimos anos. Eu vou continuar ensinando vocês sobre isso, como a gente pode criar ressonância positiva entre nós e cortar ressonâncias negativas. E meus amores, aqui é que entra a lição de casa, porque nós estamos cercados por conexões que nós mesmos desenvolvemos com outros seres humanos, de umbilical, de sacral, tá bom? Conexões que a gente fez com pessoas que a gente foi amante, com pessoas que a gente amou, com pessoas que a gente se envolveu, que até hoje essas pessoas estão te influenciando. O que eu estou cansado de ver pessoas tendo as suas criações prejudicadas porque um ex-amante não quer que essa pessoa seja bem-sucedida, né? O pai e a mãe não quer que essa pessoa seja independente porque senão vai ficar sem filho, sem a filha. Gente do céu, é inconcebível. E sabe o que acontece, meus amores? A gente não faz ideia o que essa energia causa no corpo de um ser humano. Eu que sou capaz de estar vendo em tempo real o que acontece. Ah, meu Deus. Essa energia, ela entra e possui o corpo da pessoa através da espinha dorsal, através do chakra que tem ressonância, e começa a mudar como a pessoa se sente. Essa sensação começa a gerar formas de pensamento, que é do pai, que é da mãe, que é do ex-amante. E essa pessoa pode ser cooptada na sua criação. E isso gera uma dor muito forte aqui, meus amores, nas costas, no sacral. E se tiver vindo pelo umbilical, muito forte aqui ao redor do umbigo, dor de estômago, dor de barriga. E se isso for crônico, a pessoa pode ter problema nos rins, pode ter pedra nos rins, ou pode ter problemas estomacais. Meus amores, isto é possessão por pessoas. E às vezes não é nem um ex-amante, às vezes é um amante que você tem hoje, é uma pessoa que você se relaciona. Então tudo isso, meus amores, está acontecendo o tempo todo com a gente e ninguém ensina. E olha, e eu procurei, e eu tive a oportunidade de estar buscando esse conhecimento de muitas fontes e ninguém ensina a intensidade da repercussão, especialmente agora no momento de ascensão. É inconcebivelmente poderoso. Então, para que você possa criar uma empresa, para que você possa ter uma família, para que você possa ter inclusive um círculo de amigos que seja positivo para você, que não seja tóxico, é tudo uma alquimia e uma engenharia que não é tão difícil assim de aprender não. Agora que a gente já desenvolveu o conhecimento, agora que a gente criou a abordagem, que a gente sistematizou isso, é muito mais fácil de aprender. A gente vai encontrar formas de disponibilizar isso o quanto antes para vocês, porque é muito conhecimento, talvez a gente vai fazer cursos, os workshops, estar visitando, fazendo retiros, a gente vai encontrar várias formas de estar disponibilizando esses conhecimentos, livro e assim por diante. Mas eu já estou passando conhecimento aqui para você começar a ficar atento, atenta na repercussão que essas conexões têm com você. Tem muita gente que ensina coisas maravilhosas sobre isso. A Barbara Ann, que escreveu Mãos de Luz, Mãos que Curam, tem muito conhecimento sobre isso, é uma pessoa interessantíssima que fala sobre os cordões de luz, as formas de interação, mas aquilo ainda é a ponta do iceberg. O que ela fala ainda talvez o conhecimento mais avançado que eu tenho encontrado venha da Barbara Ann, mas tem muitas outras coisas assim que falam um pouquinho sobre isso, na filosofia tântrica, no yoga, no espiritismo, na bioenergética. Cada um deles fala um pouquinho sobre isso, até mesmo no Tao fala sobre isso, mas é sempre um pouquinho, pequenos pedaços de informação. Nada se compara à verdade do que acontece nos nossos corpos, nos nossos chakras em ação. Então, o meu chamado para você é começar a entender a importância desse momento no planeta, que o Divino está chamando para a união profunda entre as pessoas e a cocriação. E para você entender que para você se imunizar, para você conseguir, em vez de se trair, atrair pessoas positivas para a sua vida, você precisa começar a honrar quem você é no seu campo sutil, no seu campo energético, começar a se unificar dentro. A gente não pode mais ter subconsciente, meus amores. Subconsciente, a gente vê como uma coisa normal. Você tem o subconsciente do ser humano, o inconsciente coletivo. Isso é a origem da doença, é a desconexão. Precisamos, daqui 100 anos, não haver mais inconsciente coletivo, nem subconsciente. Apenas a total e plena consciência. Enquanto houver inconsciente ou
subconsciente, tudo isso é a doença da separação, da divisão entre o masculino e o feminino, que não quer ver, que não quer ser visto, né? O feminino se esconde, sabota, o masculino não quer ver, não se interessa, né? Se insensibiliza. Nós precisamos unificar o nosso campo. Não podemos deixar perder essa linda, maravilhosa preciosidade do feminino e do masculino juntos, se unificando. Então daqui a pouco a gente vai querer ter corpo de ciborgue, vai achar que só a mente dentro de um computador é o suficiente, e não é. Baseado nas experiências dos nossos amigos intergalácticos, multidimensionais, eles tiveram que vir aqui atrás da gente, ó, para restaurar a sua conexão com o corpo. Nós não somos aqui, nós somos isso aqui, ó, estrutura completa, feminino e masculino. Então a gente está aqui para ensinar como conseguir criar em unidade dentro, para depois criar unidade fora. Senão você vai lá encontrar essa pessoa aí com esse campo magnético aí, essa pessoa aí que a gente já rotulou de maçã podre no passado, na sociedade, ou de bruxo, e quis colocar na fogueira. Nós não podemos mais fazer isso. A gente precisa entender que se aquela pessoa tem uma energia negativa, porque a nossa ferida dentro ressoa de outras vidas, de outras encarnações, dos nossos familiares, antepassados. Precisa mapear, saber curar aquilo, reprogramar, meus amores, e selar o nosso campo. Então, selar o nosso campo começa pelo alto amor e a sustentação de frequência. Então, esse é um chamado para você. Mantenha a sua frequência elevada, se conheça, conheça as tuas feridas, tenha um amor profundo por você, para conseguir aos pouquinhos, um passo de cada vez, co-criar em alta frequência com quem está em ressonância com a sua alma, com o seu propósito de vida, e não deixar ninguém, ó, governar o seu caminho, a não ser a sua alma e a sua conexão com o divino. Que assim seja, Senhor. Muito amor para vocês.